Eu dei a chance pro cara, eu falei assim, se ele descesse e fosse embora e nunca mais passasse na rua da minha casa, eu deixei ele ir embora. Eu já tive situações de clientes desarmamentistas me procurarem para comprar uma arma, porque nasceu a filha e ele queria ter uma arma para, se caso alguém entrasse na casa dele, pelo menos ele ou a esposa sabia mexer com uma arma. Café Brothers App 11. E aí, meus brothers, boa noite, Álvaro Lanza. Boa noite, meu. Osmar Neto. Boa noite. Boa noite pro pessoal de casa também. O cara mais barbudo. Thiago Tamioso. Boa noite. Boa noite. E nós estamos aqui com a nossa convidada de hoje, Samara Berto. Sócio fundador da ATI Despachante de Armas. Trabalha há mais de 4 anos no Clube de Tiro, Caça e Pesca, acampamento de Maracaju. Esposa do Júnior, e hoje vai estar aqui para trocar uma ideia com a gente sobre armas e regulamentação. Boa noite a todos vocês, é um prazer estar aqui. Boa noite para vocês também, telespectadores. Com muito orgulho eu venho aqui falar desse assunto hoje, que é de suma importância para nós, brasileiros, que estamos sofrendo aí com umas mudanças, umas certas desordens na nossa casa. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje para demonstrar um pedacinho do que é esse meu trabalho e o que é a parte de legislação também, que as pessoas têm muita confusão. Então eu estou aqui para sanar as dúvidas de vocês, dos telespectadores também, e estamos aí. Legal. Samara, é o seguinte, a gente vai começar com essa pergunta que eu acho que é a grande maioria de dúvida de quem está assistindo, minha, do Neto, né? Do Thiago, não do Alvo, que ele já faz parte do negócio, então ele entende um pouquinho mais da coisa. Mas a grande maioria tem essa dúvida. Fala um pouquinho pra gente como que é pra ter uma arma legal, essa gurizada da pecuária, vamos dizer assim, que estão caçando com arma ilegal, quer ficar legal, o pessoal que quer ter uma arma em casa. Fala um pouquinho pra gente aí, como é que funciona. Então, hoje existem 3 modalidades para você ter uma arma em sua casa registrada, documentada. Vamos começar pela parte residencial. Polícia Federal. O que cabe na Polícia Federal? Posse. Posse é para defesa de casa. Eu vou passar por um teste psicológico, vou passar por um teste de tiro, vou passar por um processo de aquisição dentro da Polícia Federal. Esse processo estando ok, pelo menos aí uns 30 dias de análise de documentação. Interessante não responder nenhum processo criminal, ter a idoneidade ok, precisa ter uma ocupação lícita e também um comprovante de residência, você precisa ter uma casa. Estando ok essa documentação, você entra com pedido deferido, você traz a arma para sua casa. Essa arma fica para uso defesa residencial. As pessoas confundem muito com o porte. O porte é quando o delegado da Polícia Federal, mediante alegações concretas, por exemplo, eu tenho uma ameaça, tenho um boletim de ocorrência, ok, o delegado vai estudar a minha situação e vai ver se aquilo mesmo condiz com a necessidade de um porte, que hoje em dia é muito difícil sair. Então, assim, porte não tem nada a ver com posse. Nada a ver com posse. Posse, casa, porte, você pode transportar uma arma na cintura, porém tem alguns lugares que você tem que deixar essa arma em casa ou dentro do carro. Na igreja pode ir? Depende. No banco? No banco não. No avião também não. Pode. Pode? Uhum. Opa, tá ficando. Pode. Você sempre tem que avisar Legal. para onde você está indo, que você está portando uma arma, que você tem a documentação. Avisar pra quem? Avisar, no caso do avião, você tem que avisar a companhia aérea. Entendi. Entendi. Entendeu? No caso de uma especificidade de viajar, alguma coisa assim. Vou de ônibus. Informa a companhia do ônibus. Se caso vier ter uma intervenção policial, eles já sabem que tem uma pessoa, para não gerar. Entendi, pra ter a consciência de que tem uma pessoa que Tipo, vou no Café Brothers, pode vir armado. Aqui tá liberado. Tá liberado? Tá liberado. Oh, que bom! E o terceiro que é o CAC. O terceiro é o CR, que é o CAC, que o pessoal fala. O que é o CAC? É caçador, atirador e colecionador.
são as modalidades regidas pelo Exército Brasileiro, que é atirador, tiro esportivo, tiro como esporte. Eu trabalho no Clube de Maracaju, aqui a gente tem as competições estaduais e federais, e da confederação também, a gente cedia essas etapas. E a caça? A caça entra também pelo Exército. É interessante a gente saber que uma modalidade não é igual a outra. Você tem que estar afiliado a clube. Precisa afiliar a clube. De qualquer forma você tem que estar afiliado a clube. De qualquer forma você precisa estar afiliado a clube. Mesmo se for só posse para residência? Não, posse para residência é Polícia Na Polícia Federal. Aí eu posso ter o posse de uma arma e mesmo assim não fazer parte de um clube do tiro, por exemplo. Legal. O CAC que tem que ter No caso entre dessas 3 categorias que você falou, qualquer uma das 3 eu tenho que fazer parte de um clube do tiro. Caça, atirador e colecionador. As 3 eu tenho que fazer parte de um clube. As 3 você tem. Legal. A gente fala na legislação atual. Hoje precisa. Daqui um dia, 2, uma semana, um mês, a gente não sabe. Porque é muito... Tem uma inconstância na legislação. Na verdade, assim, falta uma segurança jurídica para isso, né? Eu acho que assim, por que tanta gente tem tanta dúvida nisso? É porque muda o tempo todo, cara. Muda. E aí eu tô aqui também representando o ProArmas, que é a pessoa jurídica dos CACs. Então, tenho dúvidas. Eu sou coordenadora do ProArmas aqui na cidade, me procura. A gente tira todas as dúvidas, te filia ao ProArmas, sai a sua documentação também. Fui, por exemplo, assim, digamos, fui pego na polícia, né? Eu não estava na minha rota para o clube, mas eu tenho uma autorização do IBAMA. A polícia não estava sabendo que pode ter essa autorização do IBAMA. A polícia não sabe que eu posso transitar da minha casa para a fazenda para efetuar a caça. Então você me procura, que a gente aciona o ProArmas e o ProArmas pode te defender juridicamente com isso. Samara, é o seguinte, acho que uma outra dúvida que pega bastante em relação a tudo que a gente está falando aí quanto que eu vou gastar? Porque eu não tenho, eu quero tirar o meu, né? Entendeu? Mas quanto que eu vou gastar em reais? No meu caso, eu vou usar para caça. Quanto que eu vou gastar, assim, do zero até a conclusão de eu ter as minhas paradas lá todas? Essa é uma pergunta, assim, que eu não posso te falar o valor real, porque, por exemplo, assim, muda valores a todo instante. Mas para você ter o seu CR... O preço do ferro, né? Subiu, né? Subiu. Não, é verdade, o preço do Hoje ferro a gente subiu. teve, do começo do ano para agora, teve um aumento muito significante. Então, assim, deu mais de 17%. É que a maioria são taxas, mas são... impostos. Mas mais ou menos assim, para eu ter uma base, vamos supor, William Xandó, quero tirar, eu quero ter essa grana, quanto mais ou menos assim eu vou gastar? Então, com o meu serviço, assim, a gente tem uma base, a gente procura não fazer, logicamente, o abuso do cliente, né? A gente sempre liga, eu tenho muito contato com o pessoal de outros clubes, então a gente tem um parâmetro de preço. Hoje, comigo, para tirar o CR, a gente cobra valor de 2.000. Aí, saindo o seu CR, você vai ter as taxas, que é, independente da sua arma, você tem que pagar taxas para o Exército. Aí você vai escolher. Se você quer, tem armas de 1.000, de 2.000, tem armas até 20, 30, 40 conto. Então, é muito relativo. Mas a parte de documentação aí para CR, R$2.000. Uma coisa eu te garanto, o mais barato é tirar o CR. O BO vem depois. Tirar o CR é fácil, o BO é depois, bicho. Fácil e demorado. Isso, eu quero saber isso aí. Pô, só eu tô perguntando, gente, pelo amor de Deus. Não, mas você ia fazer a pergunta que eu ia fazer. Quanto tempo que demora entre eu falar assim, Samara, é o seguinte, eu quero tirar meu CR. E você chegar em mim e falar assim, Thiago, seu CR está aqui. Qual que é o intervalo de tempo que isso demora em média? Tá, Thiago, como a gente trabalha com o Exército não regulamenta nenhuma data, nem prazo específico. Mas a gente, como prestador de serviço, a gente pede no mínimo 6 meses para sair a documentação. No mínimo. A documentação sua, documentação de arma, pelo menos mais 6 meses. O que a gente sempre fala, você pegar a arma na mão mesmo, cara, é um ano. É um ano. Um ano.
Samara, e no caso, por exemplo, se eu quero tirar com um revólver e quero andar com carabina também, como é que eu faço? Cada arma tem que ter uma documentação específica? Cada arma. Me deu medo esse homem. Muito Pra quem não queria revólver, a carabina, mano. Eu não queria nem falar de arma, já tá no normal já. Cansei de andar com arma branca. Será que eu vou querer ir na academia com esse 38? Você viu a pergunta, eu não quero ter, eu quero andar. Só andar. Interessante sua pergunta. Você pode ter as duas, só que cada arma tem o seu registro específico. Entendi. Porque cada arma tem o seu número de série. E quando você faz a aquisição dela, a gente precisa informar para o Exército. Então são registros diferentes. Vamos supor no caso de eu ir para uma competição. Aí eu posso carregar todas elas no sentido da localização. Estou liberado para isso. Tá, O que documento você precisa para estar liberado? Eu preciso do meu CR, preciso da minha guia de transporte válida e preciso do meu CRAF. O que é o CRAF? Carteira de Registro da Arma de Fogo. Com essa documentação você pode ir aonde você tiver finalidade. Por exemplo, eu tenho um cliente que mora aqui em Maracaju e reside propriedade no Maranhão. Ele pega as armas dele daqui, vai para o Maranhão, do Maranhão pega e vem para Maracaju, sem nenhum problema. Por quê? Porque ele está autorizado. Ele tem endereço aqui e tem endereço no Maranhão. Então ele pode transportar. No caso da caça também é assim. No caso da caça também. Ela vai caçar, ele tem uma fazenda de um conhecido, alguma coisa assim, ele tem que ter também Tem que ter a autorização do IBAMA. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro dessa legalização, eu queria que você falasse um pouquinho assim, sobre quais aspectos fundamentais, assim, sócio e econômico, as armas legais estão trazendo para a sociedade. Assim, os benefícios, a comercialização, como que está funcionando esse mercado aí? Porque, tipo assim, comprou a arma não atira sem nada, tem que ter munição, né? Tem que ter munição. Então, aqui para nós é muito interessante, porque teve um aumento significativo daí. Eu trabalho no clube 2017, então de 2017 a 2020, a quantidade de armas que foram adquiridas foram muito inferiores de 2020 a 2021. Porque a liberação política tem muito a ver com isso. Então tem sido interessante, porque tá gerando uma disputa comercial e isso gera valor, entendeu? Por exemplo, assim, hoje nós temos uma empresa no Brasil que fornece munição, ok? Só que essa empresa está sobrecarregada, está faltando matérias-primas, então está abrindo mercado para outras empresas virem no Brasil. Isso não está no futuro muito distante, acredito eu, com os meus conhecimentos. Vai ter uma hora que vai fazer um boom tão grande e as pessoas estão cada vez mais atrás. Então, falando em economia brasileira, isso é interessantíssimo. Então tá gerando emprego. Tá gerando emprego. Tá gerando renda. Renda. E criando novas oportunidades. Novas oportunidades. E o ponto mais específico é reduzindo os índices de homicídio, reduzindo os índices da mulher, como que eu posso colocar? Feminicídio. O feminicídio. Agressão física da mulher também os índices têm abaixado muito. Deixa eu fazer uma colocação aqui. Quantos anos você mora em Maracaju, Neto? 37 anos. 37 anos, o Neto é desde que nasceu. Você, Thiago? 18 eu poderia falar, mas... mas é desde que eu nasci. Algumas coisas não enganam mais. Corta. Os seus cabelos brancos. Isso que eu penteei hoje pra esconder. É uma piadista. Bom, mas enfim, eu tô em Maracaju desde 98. O Alvo tá desde quando? 2006. Você percebeu que dentro da nossa cidade, em Maracaju, você não ouve mais falar em roubo de casa? Isso é uma realidade. É uma realidade. É um fato. Você acredita que está ligado diretamente com a legalização das armas? Com certeza. Porque as pessoas elas não estão esperando a ocasião. Entendeu? Por exemplo, assim, no mesmo momento que a gente está aqui, pode entrar alguém aqui, certo? O Thiago, que é o dono do prédio, se entra alguém aqui, ele está preparado? Não, vamos falar Não. que O Kung Fu conta? Não.
Então, as pessoas estão se preparando para quando a circunstância acontecer. E é o que eu venho pregando muito para todos os meus clientes. Não espera a circunstância. Porque se você depende de alguém ou alguma coisa, no momento que acontecer, esse alguém ou alguma coisa não vai estar ali. É você e a pessoa que está. Então, eu alerto aos meus clientes, se você tem o potencial, porque não é barato. Não é barato você ter uma arma registrada, você manter uma anuidade num clube, isso gera custo, né? E também não é só ter a arma, você tem que estar preparado para usar, entendeu? No ano de 2017, no meu bairro que eu moro, foram roubadas 5 caminhonetes. Mas nenhuma delas é mão armada. Você viu que aqui o roubo em Maracaju, a mão armada, ele é muito pouco. Mas muito pouco, significativo. Mas 20 e 21 não roubou nenhuma. Por quê? O aumento considerativo das pessoas terem uma arma em casa. Como que eu vou colocar pra vocês? Arma é um objeto que a pessoa não vai chegar pra fulano e falar, eu tenho lá em casa. Não. É um objeto dela particular, de uso pessoal. Mas aqui em Maracaju, as pessoas elas têm noção, entendeu? De quem tem e quem não tem. Igual o Álvaro. Você tem CR, você já falou pra quantas pessoas que você tem? Mesmo que às vezes você acaba não tendo arma, mas só de ter um documento, alguém sabe que você tem um documento. Tá na testa aqui, tá voltando. Entrou, já era, irmão. O Álvaro é mais ou menos igual o Neto, carregando um 38 e uma carabina. Olha! E um fuzil, né? Fuzil. Agora sim, em relação ao número de homens e mulheres que procuram essa documentação, tem aumentado muito o número de mulheres? Tem, bastante. Aqui em Maracaju, eu falo aqui em Maracaju porque é a minha realidade. Não, é a nossa realidade, né? Tanto é que o Café Brothers, ele é para trazer esse tipo de conhecimento, no seu caso, para aqui dentro da cidade. Claro que vai rodar o mundo, se Deus quiser. Com certeza. Mas em relação à nossa realidade aqui. Sim. Eu faço, não sei se vocês já ouviram falar do curso TPM, Tiro para Mulheres. Eu ia perguntar muito sobre legal. Isso. Eu até ia fazer uma piada, mas aí aconteceu mais, então vamos fazer uma piada. Você quer o tiro para machos? Não, eu entrei no seu Instagram, e aí eu observei que tinha esse negócio do TPM lá. Sim. Eu falei, eu vou fazer uma piada, né? Coloco TPM com mulher, lógico, mas eu ia pronunciar que era tiro para mulheres, né? Mas pode continuar aí. A gente promove aqui em Maracaju, já teve a segunda edição, eu em parceria com a Mara Nantes, que também é despachante lá em Campo Grande, ela é instrutora de tiro. E aqui em Maracaju, os esposos iam lá no escritório e falavam, pô, eu queria que minha mulher aprendesse. É e mesmo, às vezes cara? eu vou Os pra... esposos iam lá? Os esposos, cara, é a coisa mais interessante. A minha esposa, quando ela fez a primeira coisa, eu falei, você não quer fazer isso aqui, não? Aham. E aí tá. E aí surgiu muita demanda. E aí eu falei, o que eu vou fazer com essas mulheres? Eu preciso, né? Não é só eu, tem que carregar o meu clã. E aí foi surgindo, a gente fez uma turma em Dourados, eu acompanhei, achei legal, bacana. Eu falei, tem que levar Maracaju. Trouxe, a primeira turma deu 28 mulheres. Nossa, que bacana, né? 28 mulheres. Assim. Aí, Thiago, a Patrícia, acho que... Rapaz, se eu já apanho com ela sem arma, O Kung Fu não resolve? não resolve. Rapaz, o Kung Fu só serviu pra aprender. E ali, assim, foi despertando a vontade, sabe? Ali, o nosso clube, a gente tem os sócios dependentes, né? Os esposos podem ter uma dependente. E eles acabam fazendo a documentação para a mulher. E é o que eu acho muito interessante, porque chega no domingo, o que vão fazer? Vamos lá no clube atirar. Hoje são quantas pessoas que fazem parte do clube de tiro aqui em Maracaju? Aqui em Maracaju, o clube que eu trabalho, são 145 sócios. Bastante, hein? E aí eu tenho um escritório de despachante, que é a Tire, a gente atende aí Maracaju, Bonito, Guia Lopes, incontáveis cidades e incontáveis clientes, graças a Deus. Legal, hein? E eu achei muito interessante a gente trazer uma mulher para abordar esse assunto. E eu vou te falar por quê. O homem, ele pega uma arma, ele só quer saber de uma coisa. Agora eu fiquei preocupado. Agora eu fiquei preocupado e interessado. Que coisa! Cara, o cara só quer atirar, ir no stand, caçar, não sei o quê. Ufa. Eu já conversei várias vezes com a Samara, inclusive foi ela que trouxe meu CR pra cidade quando eu tava tendo uma certa dificuldade. E, cara, quando eu fui lá, ela me explicou de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Eu falei, cara, você vê, né, cara, é difícil porque o cara... E o homem que também tira, não tô falando todos os clubes de homem, mas o cara, ele sabe que o homem ele só quer saber, vai, tá, o documento aqui, arma aqui, tchau, obrigado.
E explicando dessa forma, todo mundo, além de aprender, aguça mais a vontade, porque você vê que não, é muito mais simples do que parece. Muito mais. Olha, do mesmo jeito que a gente vai pescar com a nossa família, a gente vai viajar com a nossa família, a gente vai também num clube de tiro com a nossa família. Com certeza. E uma pergunta, cara, até de um amigo, um convidado nosso que tá aqui. Como que faz, cara? Qual que é a idade mínima para tirar o CR ou o CAC? E dentro dessa pergunta, o menor de idade ele pode também fazer parte? Como funcionam essas duas vertentes aí? Então, hoje a nossa lei é acima de 25. 25 completos. Porque se você vai fazer um teste de tiro para tirar o CR, que hoje a gente tem teste de tiro e teste psicológico, são obrigatórios. O instrutor não pode te avaliar se você não tem 25 anos completos, tá? É questão do menor. É interessante os pais que têm a vontade, né, já têm a documentação, fazer a documentação do filho. Porém, hoje a nossa legislação, você precisa ter uma autorização judicial. O juiz tem que assinar. Como se fosse um alvará para a criança fazer. Sai. Mas pra criança ir lá e dar uns tiros, ela precisa do CR? No clube do tiro, no caso? Precisa. Entendi. No clube de tiro não pode atirar ninguém que não tenha documento. Quem fiscaliza isso? O exército. Tá, mas todo domingo tem alguém do exército lá? Tem o caseiro, tem eu. O caseiro é do exército? Tem o presidente do clube. Mas a gente... vocês representam. Nós somos olhos do exército. Ah, tá. Entendeu? Tudo bem. Então a gente tem que estar de olho nisso. Tipo assim, eu cheguei lá no clube lá, por exemplo, eu, peregrino da vida. Cheguei lá com o meu carro e eu não tenho nada. Ou eu quero entrar, eu não posso entrar. Você vai varrer cartucho. Eu vou responder sua pergunta. Você vai chegar lá e vai embora, porque lá não tem arma. Não, o domingo tá todo mundo lá atirando. Ah, não. Você só vai atirar se você tem documento. Mas você pode ir lá ficar olhando? Pode ficar olhando. No menos B. Não, pode ficar. Igual agora, final de semana a gente teve uma prova. Foi várias pessoas lá ver a prova. Você pode ir lá ver, mas você não pode atirar. Porque se naquele momento chega uma fiscalização, o clube responsável tem que estar vigente na lei, entendeu? Mas tem uma certa distância pra você ficar lá. Tipo, você não pode ficar na baia que o cara vai atirar lá. Tipo, quem vai assistir, daqui tem pra cá... Tem uma distância, lá no clube nosso tem uma varanda, aí eles fazem um cercadinho ali, você fica atrás do cercadinho, você vê certinho. Não tem, como se diz, não tem muita, como se diz, como que eu vou colocar pra vocês? Mistério. Não tem muito mistério. Não, agora é só você Você usando abafador, óculos de proteção, você pode ir ali ver, você não tá cometendo um crime. Agora, quem quiser encontrar o Xandó domingo, é só ir lá no clube do tiro que ele vai estar lá varrendo cartucho. Não tem CR, cartucho, rapaz. Mas já vamos fazer sua documentação. Olha, não é vendedor, hein? Jesus dos crentes, hein? Olha. Então, assim, não, tudo bem. Por isso que eu perguntei quanto que custa, né? A sua dúvida é a dúvida de outros também. Com certeza, cara. Então, assim... Às vezes o cara só quer ir lá assistir. Né? Tem gente que às vezes não tem a confiança, por exemplo, para tirar um CR e vai lá assistir e olha e, putz, é legal isso aqui, é bacana, e acaba tirando por ter ido assistir. Existem clubes que tem a arma, tem instrutor, igual lá em Dourados, tem o CETED. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. CETED é um centro de treinamento. Lá tem instrutor, lá tem arma, lá tem munição. Você chega, paga o pacote e fala, eu quero atirar com essa arma, o instrutor vai lá e te acompanha. Aqui a gente não tem esse porte, entendeu? Mas isso aí que você falou, pra fazer isso a pessoa também precisa ter CR? Não. Esse no caso, um Moreira pode ir lá e dar uns tiros? Pode ir lá. Desde que não esteja respondendo a nenhum processo criminal. Que E legal, hein, Thiago? Agora é lá que você vai achar eu domingo agora. Só que não pode ter processo. Não, mas... Mas quem for detido aqui foi você. Tem nenhum curso de tiro EAD? Cara, se tiver... Se tiver, eu quero fazer. Não, se não tiver, eu vou criar isso. Porque Se não tiver... você não sabe, mas ele é o pai do EAD. Não, mas vocês sabem que tem, né? Tem cursos. Por exemplo, assim, manuseio. Tem curso online. Tem
bastante Eu coisa. sei, meu, no YouTube. Tá, deixa eu te fazer uma outra adendo dentro desse assunto aqui. Aham. Relacionado a atiradores esportivos, a galera da caça e a galera que tem um porte para ficar em casa, a posse, desculpa, né? A posse para ficar em casa. Quais são os caras assim que estão assim no topo, assim, os caras que compram mais armas, os caras que compram mais munição, os caras que vão para cima, os caras faca na caveira, mesmo. Quem que é os caras? É os atiradores, é os caçadores ou os caras que ficam em casa? É os caçadores. Falei pra você que o Álvaro andava com 38 carabina, eu É acho os que tem mais um. caçadores. Tem crescido muito, por quê? Hoje o javali é uma praga. Então, tem gente trabalhando de caçador. Tem empresas formadas com a atividade principal é abate. Posso te falar uma realidade que eu conheço? Sim. Eu não vou falar o nome do produtor rural nem nada, mas eu conheço uma fazenda que nessa fazenda tem um cara contratado só para bater porco. Não, nós temos 2. Só pra bater porco. Com o cara registrado com CR, tudo. Registrado com tudo. Eles têm as armadilhas para pegar o porco e tem arma, munição, à vontade. O cara só caça, velho. Só caça. Ele anda com uma motinha, da hora que ele acorda até o final do dia, só caçando. Isso tá ficando normal hoje em dia, né? Normal. Hoje tá ficando normal. Se você for fazer, eu já vi imagens de drone de uma lavoura assim, cara, horrível. E o prejuízo financeiro? É, o nosso a gente contou no GPS no ano passado 51 hectares. Eu perdi por causa do javali. Faz o cálculo. 51 50 hectares. hectares. Produzindo, vamos colocar 80 sacos. Faz Faz uma. Vamos Não fazer faz conta, senão ele vai chorar. Não, vamos fazer essa conta. Sabe por que eu quero fazer essa conta? Pra quem tá em Já casa, fiz, quem já. tá assistindo, 400 saber sacos. dessa realidade, ó. Sabe? Às 4 vezes, mil sacos, não, mil quase sacos. mil as sacos. pessoas não Longe. têm conhecimento dessa Ó. realidade. São 4 mil sacos, vezes no preço de hoje, R$85, são 340 mil reais. Numa lavoura de. Você tá entendendo essa? Esse tipo de informação que a gente quer levar pra quem é leigo no assunto, saber que, tipo assim, os caras não estão de fuleiragem, cara. Os caras estão. É uma realidade. O javali, ele é uma praga. Ele dá prejuízo, entendeu? Então, quanto mais flexível for a lei para esse tipo de controle de abate, menos prejuízo o produtor rural vai ter, cara. Com E certeza. nesse caso desse ano aí, só para dar um pouquinho de foco, esse caso, essa média de produção com geada e tudo seco, rapaz, isso aí é o lucro do cara. É? Numa área pequena, vamos supor, produtor de umas 300 hectares, é o lucro do cara. 50 hectares hoje aí a 30 sacos, vamos supor, por causa desse tempo ruim. É prejuízo, né? É o lucro da pessoa. É prejuízo. Cara, vamos finalizar, dar um timezinho, né?